Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 95 da biografia de Santo Tomás de Aquino, escrita por Chesterton. Estamos no parágrafo aqui, no meio da página 95. Erros populares sempre estão próximos do acerto. Eles sempre se referem a alguma realidade fundamental sobre a qual aqueles que os corrigem estão eles próprios errados. É uma coisa muito estranha que o amor platônico tornou-se algo muito mais puro e inocente para o iletrado do que para o erudito. Todavia, mesmo aqueles que percebem o grande mal grego podem bem dar-se conta de que a perversidade, não raro, surge da espécie errada de pureza. Assim aconteceu que a mais íntima mentira dos maniqueus foi que identificaram a pureza com a esterilidade. Assim é singularmente contrastante com a linguagem. Isso é singularmente contrastante com a linguagem de Santo Tomás, que sempre relaciona pureza com fertilidade, quer seja natural ou sobrenatural. E por mais estranho que pareça, há uma espécie de realidade no coloquialismo vulgar ao dizer que o caso entre João e Maria é muito platônico. É verdade que, à parte perversões localizadas, havia em Platão um tipo de ideia de que as pessoas estariam em melhor estado sem seus corpos, que suas mentes poderiam desprender-se e se encontrar no céu num casamento meramente intelectual, como os querubins nas pinturas. A fase mais avançada dessa filosofia platônica foi o que inflamou o pobre D. H. Lawrence e o estimulou a falar asneiras, e ele não tinha provavelmente consciência de que a doutrina católica sobre o casamento diria muito mais do que ele disse, sem falar asneiras. Aqui tem uma nota, na página 95, que diz o seguinte, com relação ao Lawrence, né? Chesterton refere-se, provavelmente, ao romance de Lawrence, publicado em 1920, intitulado Women in Love, Mulheres Apaixonadas, em que o autor apresenta dois casais cujas esposas são irmãs em seus respectivos relacionamentos e também trata da atração física entre os dois maridos. O livro virou filme em 1969, dirigido por Ken Russell. Então, é daí que o Chesterton fala que ele falou asneiras, né, nesse romance. Em todo caso, é historicamente importante perceber que o amor platônico realmente distorce tanto o amor humano quanto o divino, segundo a teoria dos primeiros teólogos. Muitos homens medievais que negariam com indignação a doutrina da esterilidade dos albigenses estavam, contudo, numa atmosfera emocional que os estimulava a abandonar o corpo
em desespero. Estimulava alguns deles a abandonar tudo em desespero. Na verdade, isso tudo ilumina vivamente a estupidez providencial daqueles que protestam contra o que chamam de credos e dogmas. Foi precisamente o credo e o dogma que salvaram a sanidade do mundo. A sanidade do mundo. Essas pessoas geralmente propõem uma religião alternativa da intuição e do sentimento. Se na Idade das Trevas reais tivesse havido uma religião do sentimento, esta teria sido uma religião do sentimento sombrio e suicida. Os críticos do ascetismo estão provavelmente certos em supor que um eremita ocidental se sente muito como um faquir oriental. Mas ele não poderia realmente pensar como um faquir oriental, porque é católico, ortodoxo. E o que mantinha seu pensamento em contato com um pensamento mais saudável e humanista era simples e unicamente o dogma. Ele não poderia negar que um Deus bom criara um mundo normal e natural, porque não era maniqueu. 1000 entusiastas do celibato, nos dias da grande corrida para o deserto e para o claustro, poderiam ter considerado o casamento como um pecado, se tivesse apenas levado em conta seus ideais individuais. Do modo moderno, seus próprios sentimentos imediatos acerca do casamento. Felizmente, eles tinham de aceitar a autoridade da Igreja, que dissera definitivamente que o casamento não era pecado. Uma religião emocional moderna poderia transformar a qualquer momento catolicismo em maniqueísmo. Mas num tempo em que a religião teria enlouquecido os homens, a teologia os manteve sãos. Chesterton faz alusão aqui, não é? Aos dias da grande corrida para o deserto e para o claustro, que era o princípio, né, do movimento monástico, princípio temporal, né, do movimento monástico, né? E ele também menciona, né, que esse movimento da fuga para o deserto dos homens, né, se a autoridade da Igreja fraquejasse nesse momento, né, essa fuga poderia passar para todos os católicos da época, né, a impressão de que o casamento é pecado, né, como os albigenses, os maniqueus de um modo geral pensam, né. E o catolicismo poderia ter se transformado em maniqueísmo. Né? Foi apenas a autoridade da Igreja, né? O dogma, que salvou a humanidade dessa loucura, né? Ou seja, na expressão do Chesterton, manteve a sanidade do mundo. Nesse sentido, Santo Tomás ergue-se simplesmente como o grande teólogo ortodoxo, e lembrou os homens acerca do credo da criação, quando muitos deles estavam ainda numa atmosfera de mera destruição. É fútil para os críticos do medievalismo citar centenas de frases medievais que podem aparentemente soar como mero pessimismo, se eles não entendem o fato central: que os homens medievais não se importavam em ser medievais e não aceitavam a autoridade de uma atmosfera,
porque era melancólica, mas se importavam muito com a ortodoxia, que não era uma atmosfera. Santo Tomás pôde provar que sua glorificação do Criador e sua alegria criativa era mais ortodoxa que qualquer atmosfera de pessimismo, e por isso ele dominou a igreja e o mundo, que aceitaram essa verdade como um teste. Mas quando essa importância imensa e impessoal é levada em conta, concordamos que há também um elemento pessoal. Como muitos dos grandes professores religiosos, ele estava preparado individualmente para a tarefa que Deus lhe tinha dado. Podemos, se preferirmos, considerar esse talento instintivo. Podemos até mesmo, num nível inferior, considerá-lo temperamental. Qualquer um que tente popularizar um filósofo medieval deve usar uma linguagem muito moderna e não filosófica. Isso não constitui um escárnio à modernidade, mas um resultado de os modernos, tendo lidado tanto com atmosferas e emoções, especialmente nas artes, terem desenvolvido um amplo, embora frouxo, vocabulário. Desculpe. Embora frouxo, vocabulário que trata mais da atmosfera do que de atitudes e posicionamentos reais. Como observado a Alhures, mesmo os modernos filósofos são muito parecidos com os poetas modernos, em darem um matiz individual até para a verdade, e muitas vezes olharem para toda a vida através de diferentes óculos coloridos. Aqui ele está fazendo uma crítica aos filósofos modernos. Né? Dizer que Schopenhauer tinha uma perspectiva azul, lembrando aqui que azul, né, em inglês, blue, né, é sinônimo de depressão, melancolia, pessimismo, desespero, né? Então, dizer que Schopenhauer tinha uma perspectiva azul, ou que o William James a tinha muito rósea, é muitas vezes mais significativo do que chamar um de pessimista e o outro de pragmático. Esse temperamento moderno tem seu valor, embora os modernos o sobreestimem. Tanto quanto a lógica medieval tinha o seu valor, embora tenha sido sobreestimada no final da Idade Média. Mas a questão é que, para explicar os medievais aos modernos, devemos muitas vezes usar essa linguagem moderna da atmosfera. Do contrário, o caráter se perderá em meio a certos preconceitos e ignorância acerca de todos os caráteres medievais. Mas há algo que repousa sobre toda a obra de Santo Tomás de Aquino como uma grande luz. Algo muito primário e talvez inconsciente, que ele talvez tivesse ignorado como uma irrelevante qualidade pessoal e que agora somente pode ser expressa por um termo jornalístico muito vulgar, que ele consideraria provavelmente sem o menor sentido. No entanto, a única palavra funcional para essa atmosfera é otimismo. Sei que a palavra até agora, no século XX, ainda mais degradada do que estava. Sei que a palavra está agora, no século XX, ainda mais degradada do que estava no século XIX.
Os homens falam, ultimamente, de estarem otimistas em relação à guerra. Falam agora de estarem otimistas em relação à restauração do comércio. Falarão amanhã de estarem otimistas em relação ao torneio internacional de ping-pong. Mas os homens, na era vitoriana, denotavam um pouco mais que isso quando usavam a palavra otimista acerca de Browning, Robert Browning, Stevenson ou Walt Whitman. E num sentido muito mais largo e luminoso do que no caso desses homens, o termo era basicamente verdadeiro acerca de Santo Tomás, ou de Tomás de Aquino. Ele realmente acreditava, com a convicção mais sólida e colossal, na vida. E em algo que Stevenson chamava de o grande teorema da apropriação da vida. Respira-se isso, de algum modo, em suas primeiras frases sobre a realidade do ser. Se os mórbidos intelectuais da Renascença presumivelmente dizem ser ou não ser, esta é a questão, o massivo doutor medieval muito certamente responderá numa voz de trovão: ser, esta é a resposta. A questão é importante. Muitos, naturalmente, falam da Renascença como uma época em que certos homens começaram a acreditar na vida. A verdade é que esta foi uma época em que uns poucos homens, pela primeira vez, começaram a desacreditar da vida. Os medievais colocaram muitas restrições, e algumas restrições excessivas, sobre a fome universal e mesmo sobre a fúria do homem pela vida. Tais restrições eram muitas vezes expressas em termos fanáticos e radicais, os termos daqueles que resistiam a uma grande força natural, a força dos homens que desejam viver. Nunca, até o advento do pensamento moderno, eles tiveram de lutar contra homens que desejavam morrer. Este horror os ameaçara no albigensianismo asiático, mas nunca se lhes tornou normal até agora. Aqui o desejo de morrer para destruir a própria matéria do corpo, que é o caso dos albigenses. Os albigenses tinham um ritual, inclusive, de suicídio, que era uma coisa nobre. Mas esse fato se torna realmente vívido quando comparamos os grandes filósofos cristãos com os únicos homens que se lhes igualaram, de certa forma, ou foram capazes de ser seus rivais. Eles eram pessoas com quem Tomás de Aquino nunca discutiu diretamente. Muitos deles ele nunca vira. De alguns, ele nunca ouvira falar. Platão e Agostinho foram os dois únicos com quem ele pôde dialogar, como fez com Boaventura e Averroes. Mas devemos procurar alhures por seus rivais verdadeiros e os únicos rivais da teoria católica. Estes eram os líderes dos grandes sistemas pagãos. Alguns deles muito antigos, alguns muito modernos, como Buda, de um lado, e Nietzsche, de outro. E quando vemos sua figura gigante neste vasto e cósmico panorama, que percebemos, primeiramente, que ele era o único teólogo otimista
E em segundo lugar, que o catolicismo é a única teologia otimista. Algo mais suave e amigável pode-se discernir da dissolução da teologia e da mistura do credo com tudo que o contradiz. Mas dentre os credos cósmicos consistentes, este é o único que está integralmente ao lado da vida. O nosso credo, né? Da vida material, né? Que ele quer dizer aqui, inclusive. Né? A área de estudo chamada de religião comparada tem realmente nos permitido comparar religiões. 50 anos atrás, os estudiosos da área planejaram provar que todas as religiões eram quase a mesma coisa, conseguindo provar, alternativamente, que elas eram todas respeitáveis e que eram todas desprezíveis. Desde então, esse processo científico subitamente começou a ser científico e descobriu as profundezas dos abismos e as alturas das colinas. É um aprimoramento realmente excelente que pessoas sinceramente religiosas respeitem-se mutuamente. Mas o respeito descobriu a diferença, onde o desprezo conhecia apenas a indiferença. Quanto mais realmente apreciamos a repugnância e a renúncia de Buda, mais percebemos que intelectualmente elas são o reverso e quase o contrário da salvação do mundo por Cristo. O cristão escaparia do mundo para o universo. O budista desejava escapar do universo até mais do que do mundo. Um se descriaria, o outro retornaria à sua criação, ao seu Criador. De fato, isso é tão genuinamente o contrário da ideia da cruz como a árvore da vida, que há certa justificativa para colocar as duas coisas lado a lado, como se tivessem igual significância. Elas são, em certo sentido, paralelas e iguais, como uma elevação e uma depressão, como um vale e uma colina. Há um sentido em que esse desespero sublime é a única alternativa àquela divina audácia. É até mesmo verdade que o homem verdadeiramente intelectual e espiritual enxerga a situação como uma espécie de dilema, uma escolha muito difícil, uma escolha terrível. Há poucas coisas na Terra que podem se comparar com essas duas posições em termos de completude. E aquele que não subir a montanha de Cristo cairá inevitavelmente no abismo de Buda. O Chesterton, ele ao longo da obra dele, ele tem textos que ele compara, né, a nossa religião com a filosofia de Buda. Essa filosofia do não ser, né, de que o mal está na matéria e o bom não existir, né? Então, aqui ele faz essa comparação no sentido de mostrar, né, o quão opostos estão Santo Tomás de Aquino e Buda. Né? E cita Nietzsche também, que é um
um indivíduo que ele ataca, às vezes violentamente, nas suas obras, né? Justamente porque ele de certa forma representa esse pessimismo metafísico, né, budista, né? Então, aquele que não subir a montanha de Cristo cairá inevitavelmente no abismo de Buda. O mesmo acontecerá de um modo menos lúcido e digno com muitas das alternativas da humanidade pagã. Quase todas são sugadas de volta ao redemoinho de recorrência que todos os antigos conheciam. Redemoinho de recorrência, né? Quase todas retornam à ideia do retorno. É o que Buda descreve tão obscuramente como a roda da dor. É verdade que o tipo de recorrência que Buda descrevia como a roda da dor, o pobre Nietzsche conseguiu descrever como sabedoria jubilosa, Gaia ciência. Posso apenas dizer que se a simples repetição era a sua ideia de sabedoria jubilosa, estaria curioso para saber qual sua ideia da sabedoria dolorosa. Mas, de fato, no caso de Nietzsche, isso não pertenceu ao momento de sua erupção, mas ao momento de sua queda. Veio ao final de sua vida, quando estava perto do colapso mental. E é realmente muito diferente das suas primeiras e mais sutis inspirações de violenta liberdade ou de suas originais e criativas inovações. Uma vez, pelo menos, ele tentara irromper, mas para unicamente ser derrubado pela roda, a roda da dor, né, budista. Sozinha sobre a terra, elevada e liberada de todas as rodas e redemoinhos da terra, ergue-se a fé de Santo Tomás, carregada e balanceada com mais do que metafísica oriental e com mais do que pompa e Fausto pagãos, mas vital e vivamente sozinha ao declarar que a vida é uma história viva, com um grande início e um grande fim, enraizada na alegria primitiva de Deus e encontrando sua fruição na felicidade final da humanidade, iniciando com o colossal coro de que os filhos de Deus clamam pela felicidade, e terminando naquela camaradagem mística apresentada ao modo alegórico, naquelas palavras que se movem como uma dança arcaica. Abre aspas, achando minhas delícias em estar com os filhos dos homens. Fecha aspas. Aqui é uma referência bíblica, né, aos Provérbios 8:31. Achando minhas delícias em estar com os filhos dos homens. Aqui é uma espécie de júbilo, não é? Do Criador em estar com suas criaturas. Não é? É o destino deste esboço ser mais genérico sobre filosofia, escasso ou assaz vazio de teologia, e de dirigir muito pouco além, e de atingir muito pouco além de um decente silêncio sobre santidade. Mesmo assim, deve ser, contudo, um fardo recorrente deste pequeno livro a que se deve retornar com certa monotonia, que nesta história a filosofia
dependia da teologia e a teologia dependia da santidade. Em outras palavras, deve-se repetir o primeiro fato que foi enfatizado no primeiro capítulo, que essa grande criação intelectual foi uma criação cristã e católica e não pode ser compreendida de nenhuma outra forma. Foi Tomás de Aquino que batizou Aristóteles, ao passo que Aristóteles não poderia ter batizado Tomás de Aquino. Foi um milagre puramente cristão que ressuscitou o grande pagão dos mortos. E isso é provado de 3 modos, como diria o próprio Santo Tomás, que é apropriado sumarizar como um tipo de sumário desse livro. Então aqui ele vai agir tomisticamente, né? Pode ser provado de 3 modos. Em primeiro lugar, a vida de Santo Tomás é a prova de que somente sua imensa e sólida ortodoxia poderia ter fundamentado tantas coisas que então pareciam heterodoxas. A caridade cobre uma multidão de pecados, que referência a Tiago, carta de Tiago, né? Capítulo 5, versículo 20, né? Que se lê assim, né? Nas Escrituras, né? Deve saber que aquele que fizer converter a um pecador do erro do seu descaminho, salvará sua alma da morte e cobrirá a multidão de pecados. Então, a caridade, que é a tentativa da conversão, né? Que é a maior de todas as caridades, a caridade cobre uma multidão de pecados. E no sentido ortodoxo, cobre uma multidão de heresias ou coisas que são apressadamente tidas por heresias. Foi precisamente porque seu catolicismo pessoal era tão convincente que a seu aristotelismo impessoal foi dado o benefício da dúvida. Ele não sentiu o cheiro da lenha, porque sentiu o cheiro do tição que ele tão instintiva e instantaneamente apanhou quando, sob a ação de um ataque real à essência da ética católica. Aquela história do tição lá da torre onde ele estava preso, né? Uma típica e cínica frase moderna refere-se ao homem que é tão bom que não é bom para nada. Santo Tomás era tão bom que era bom para tudo. Sua sanção tornava válido o que os outros consideravam a mais louca e ousada especulação, que levava à adoração do nada. Tendo ou não batizado Aristóteles, ele foi verdadeiramente o padrinho de Aristóteles. Seu patrono jurou que o velho grego não faria mal, e o mundo todo acreditou em sua palavra. Em segundo lugar, a filosofia de Santo Tomás é a prova de que tudo dependia do novo motivo cristão para o estudo dos fatos e não das verdades. A filosofia tomista começou com as raízes mais inferiores do pensamento, os sentidos e os truísmos da razão. E um sábio pagão teria desdenhado tais coisas como desdenhava as artes servis. Mas o materialismo, que é meramente o cinismo num pagão, pode ser a humildade cristã num cristão. Essa frase é uma coisa extraordinária.
Ele tem outras fases a respeito desse mesmo assunto, o Chesterton, mas essa aqui é muito significativa. O materialismo, que é meramente o cinismo num pagão, pode ser a humildade cristã num cristão. Chesterton está jogando aqui com os paradoxos, né, que ele gosta muito. Né? Então, existe o materialismo cristão, né, aqui, do ponto de vista de Chesterton, né, que é a humildade. Então, vamos ver como é que ele desenvolve esse assunto aqui. Santo Tomás desejava começar registrando os fatos e sensações do mundo material, tal como teria desejado começar lavando pratos e talheres no mosteiro. A essência de seu aristotelismo era que mesmo se o senso comum sobre as coisas concretas fosse um tipo de trabalho servil, ele não se envergonharia de ser servorum Dei, servo dos servos de Deus. Né? Entre os pagãos, o simples cético pode se tornar um simples cínico. Diógenes, em seu barril, tinha sempre um toque de vigoroso promotor. E aqui tem uma nota explicativa. Aqui Chesterton joga com a palavra tub para indicar o barril de Diógenes e a expressão tub thumper, alguém que promove ruidosamente alguma coisa. São coisas que não são traduzíveis, né, para a nossa língua. Né? Então ele diz: Diógenes, em seu barril, tinha sempre um toque de vigoroso promotor. Né? Mas mesmo a imundície dos cínicos, dos filósofos cínicos, né, foi designada por sua transformação em poeira e cinza pelos santos. Se isso nos escapa, perdemos todo o significado da maior revolução da história. Havia um novo motivo para começar pela mais material e mais inferior das coisas. Então, Santo Tomás de Aquino, nesse sentido, era o verdadeiro materialista, né? Chesterton tem essa expressão, né? O cristianismo, ele contém o verdadeiro materialismo, né? O materialismo que dá valor às coisas materiais, né? Dá valor ao nosso corpo, né? E ele diz que isso é porque o nosso Deus se encarnou, né? O nosso Deus se fez carne. Ele tomou a forma material, né? Ou seja, o nosso Deus, ele valoriza, né, a matéria, que é a criação dele. Né? Em terceiro lugar, a teologia de Santo Tomás é provada pela tremenda verdade que fundamenta toda aquela teologia, ou qualquer uma teologia cristã. Havia realmente uma nova razão para considerar os sentidos, as sensações do corpo e as experiências do homem comum com uma reverência a que o grande Aristóteles teria contemplado, admirado. E nenhum homem no mundo antigo sequer teria conseguido entender. O corpo não era mais o que tinha sido quando Platão, Porfírio e os antigos místicos o abandonaram à morte.
ele fora pendurado numa forca. Ele ressuscitara do sepulcro. Não era mais possível a alma desprezar os sentidos, que tinham sido os órgãos de algo que era mais do que o homem. Platão pode ter desprezado a carne, mas Deus não a desprezou. Os sentidos se tornaram verdadeiramente santificados, na medida em que eram abençoados, um por um, num batismo católico. A expressão ver é crer não era mais a platitude de um mero idiota ou indivíduo comum, como no mundo de Platão. A expressão era mesclada com condições reais de crença real. Aqueles espelhos giratórios que enviam mensagens ao cérebro do homem, aquela luz que invade o cérebro, tinha realmente revelado ao próprio Deus o caminho de Betânia, ou a luz no monte de Jerusalém. Aqui, provavelmente, essa expressão monte de Jerusalém, que o Chesterton usa, a nota aqui explica, provável referente ao Monte Sião, né? Esses ouvidos que ressoam com ruídos comuns relataram também ao conhecimento secreto de Deus o ruído da turba que espalhava os ramos e da turba que gritava pela crucificação. Depois que a encarnação se tornara a ideia central de nossa civilização, era inevitável que deveria haver um retorno ao materialismo, no sentido de uma séria valorização da matéria e da constituição do corpo. Uma vez que Cristo ressuscitara, era inevitável que Aristóteles deveria ressuscitar também. Estas são as 3 razões reais e razões verdadeiramente suficientes para o fundamento geral dado pelo santo a uma sólida e objetiva filosofia. Ainda assim, há algo mais, muito vasto e vago, a que tentei dar uma pálida expressão pela interposição deste capítulo. É difícil expressá-la integralmente sem o terrível perigo de ser popular, ou o que os modernistas erradamente imaginam ser popular. Em resumo, passar da religião à religiosidade. Mas há um tom e uma têmpera geral em Aquino que é tão difícil de evitar quanto a luz do sol numa grande casa repleta de janelas. É aquela disposição mental positiva que está repleta e encharcada com o calor, como a luz do sol, do assombro pelas coisas criadas. Há certa audácia privada em sua religiosidade, movidos pela qual os homens adicionam aos seus nomes próprios os títulos tremendos da Trindade e da Redenção. Assim, certa freira pode ser chamada do Espírito Santo, ou aquele homem carregar o fardo do título de São João da Cruz. Nesse sentido, o homem que estudamos pode especialmente ser chamado de Santo Tomás do Criador. Os árabes têm uma frase sobre os 100 nomes de Deus, mas eles não herdaram a tradição de um nome tremendo e impronunciável
porque expressa o próprio ser, mudo, mas terrível, como um grito inaudível. A proclamação do absoluto. E talvez nenhum outro homem jamais tenha chegado tão perto de chamar o Criador pelo seu próprio nome, que só pode ser escrito eu sou. Então, aqui termina esse capítulo, não é? É o capítulo 4, que se chama Meditação sobre os Maniqueus, né? E é de fato um título bem dado para o capítulo, né? Porque o Chesterton, na verdade, ele contempla o assunto dos maniqueus, né? Com suas próprias perspectivas, suas próprias expressões, e no meio dessa meditação, dessa contemplação, o Chesterton coloca a figura de Santo Tomás de Aquino e do que ele fez para nos salvar definitivamente do maniqueísmo, né? E é curioso nós fazermos aqui a nossa própria meditação, né? É que ao longo do tempo, depois da morte de Santo Tomás, né, o mundo foi se afastando cada vez mais de Santo Tomás de Aquino, né? E um século depois, né, já os nominalistas, né, já tinham vencido o debate intelectual, né, que foi a maior tragédia que a humanidade pode ter passado, e que todas essas questões modernas, né, tanto da modernidade quanto da nossa contemporaneidade, passa por isso. Mas esse afastamento de Santo Tomás, do tomismo, né, o que ela fez com o mundo, né, foi justamente nos reaproximar novamente do maniqueísmo. Tá? Então, essa forma de ver as coisas, né, essa metafísica maniqueísta, ela hoje se impregnou, né, porque nós esquecemos Santo Tomás, que é a única metafísica, a única filosofia, a única teologia que pode nos salvar do maniqueísmo. Ela foi esquecida, né? Foi tão esquecida que um Papa, no século XIX, teve que fazer uma encíclica para chamar a atenção da igreja para estudar São Tomás de Aquino, né? Chamar a atenção para os estudiosos, para os teólogos. Olha, pelo amor de Deus, voltem aí a São Tomás de Aquino. É obrigatório o ensino de São Tomás de Aquino nos seminários, né? Esse Papa conseguiu reabilitar, de certa forma, os estudos de São Tomás de Aquino, né? Mas do ponto de vista dos filósofos católicos, da intelectualidade católica, mas não da igreja em si. O São Tomás de Aquino saiu da igreja, digamos assim. Enquanto ele não voltar, né, enquanto a igreja não reabsorver São Tomás de Aquino, ela vai continuar nessa crise terrível, né? Porque ela já não tem mais as armas criadas por São Tomás de Aquino para lutar contra os erros internos da igreja, né? Então, sim, no Concílio de Trento, em plena Renascença, né, as reuniões do concílio,
todas as sessões do concílio, plenárias, né, onde se reuniam os bispos, cardeais do concílio, o presidente das reuniões sempre tinha à sua mesa, de um lado, as escrituras sagradas e de outro, a Suma Teológica. Para vocês verem a importância que se dava em pleno Concílio de Trento, né, às obras de Santo Tomás. Por quê? Porque eles sentiam que a única forma de vencer, né, aquela heresia que era caudatária dos maniqueus, que era a heresia de Lutero e de Calvino, era a Suma Teológica, era, enfim, as obras de Lutero, de Santo Tomás de Aquino. Não é à toa, né, que Lutero promoveu um espetáculo, né, público em que ele queimava. O Chester vai passar por esse fato aqui, em que ele queimava todas as obras de São Tomás de Aquino numa fogueira numa praça pública, né? Lutero sentia quem era o seu inimigo, né? Lutero um agostiniano, né, depravado, né? Então, nesse sentido, esse capítulo ele nos dá uma perspectiva de reconstrução, se algum dia a igreja tiver a força para se reconstruir, né? E essa perspectiva é a volta a Santo Tomás de Aquino, né? Tá certo? Então, nós estamos aqui na página 104. Acabei de ler a página 104, né? E amanhã, se Deus quiser, nós começaremos o capítulo 5, na página 105, a vida real de Santo Tomás. Aqui o Chester vai dar algumas pinceladas, né, em fatos históricos da vida do santo, né? Veja que essa biografia é muito diferente das biografias normais, a gente já sabe disso. Chesterton, ao lermos a vida de São Francisco, a gente já percebeu isso, né? Mas aqui talvez seja o único capítulo, digamos assim, fora outras pinceladas que ele vai dar depois, é que ele fala, digamos assim, dos fatos da vida do Frei Tomás de Aquino, né? Frei mendicante dominicano, né? Então eu pergunto a você se tem alguma pergunta, alguma observação a fazer. Professor, Sim. bom dia. Bom dia. Vamos comentar um pouquinho mais a frase: mas o materialismo, que é meramente o cinismo pagão, pode ser a humildade cristã num cristão. Pois é, essa frase é sensacional, né? Essa frase é sensacional. Assim, eu já falei para vocês que eu tentei marcar o livro nas coisas extraordinárias que eu encontrava no livro, mas eu vou marcar essa frase aqui, eu acabei desistindo disso. Então, mas o materialismo, que é meramente cinismo no pagão, pode ser a humildade no cristão. Essa frase ela é o digamos assim, o antídoto contra o maniqueísmo, né? Ela contém um antídoto aqui, que é o seguinte: Santo Tomás, ele era num certo sentido, quase que no mesmo sentido que São Francisco,
um cara que olhava para a natureza, para a matéria, para as coisas materiais, de uma forma particularíssima. O que ele considerava, Santo Tomás, né, que é também uma coisa aristotélica, é o seguinte: que se Deus criou o universo material, as coisas materiais, e viu que tudo era bom, um filósofo, um teólogo cristão deveria começar sua filosofia e sua, digamos assim, teologia pelas coisas mais insignificantes da criação e traçar um caminho que vai ligar essas coisas mais insignificantes da criação às coisas superiores da criação. Existe um caminho. Ninguém antes dele quis trilhar esse caminho. Talvez porque imbuídos de uma certa mancha de maniqueísmo, considerando a matéria como uma coisa má. Mas ele, digamos assim, ele reabilitou a matéria como uma coisa que vale a pena prestar atenção, que vale a pena estudar. Porque simplesmente nós somos um composto. Ou seja, nossos sentidos. Não é à toa que os nossos sentidos se comunicam com a matéria. Não é à toa que eles estão sintonizados para absorver as informações da matéria. Então, o Santo Tomás olhava e dizia: bom, aqui deve ter alguma coisa a ser estudada. Não é possível que Deus, nosso Criador, tenha nos criado com essas características especiais, não só o intelecto, mas também os sentidos, por uma mera coincidência. Então, ele começa com os olhos abertos aos fatos das coisas materiais. E veja, isso que Chesterton chama atenção em Santo Tomás de Aquino, ele é muito pouco, digamos assim, observado, porque, vocês vejam, um dos títulos de Santo Tomás de Aquino é Doutor Angélico, porque ele tem uma obra sobre os anjos. Veja o caminho que ele traçou, né? O caminho de considerar detidamente as coisas materiais, como elas funcionam, como nós as absorvemos. Chegou a escrever um tratado sobre os anjos, sobre as substâncias separadas, né? Como ele chama os anjos. Então, e o Chesterton, ele termina o capítulo dizendo que do nome que seria adequado a Tomás de Aquino, né, Santo Tomás do Criador, justamente por causa disso, né? Ele, com a sua teologia e com a sua filosofia, ele fez uma varredura de todas as coisas criadas, materiais e imateriais, e nos deu o fundamento, né, da nossa vida material, sem desconhecer que nós somos matéria, né? Por isso existe Santo Tomás, né? Enfim, Santo Tomás é um teólogo completo, né? Inclusive um teólogo moral, né? Um teólogo moral. Ele considera, inclusive, toda a nossa constituição física com as suas fraquezas e, sobretudo, do ponto de vista teológico,
sempre sem esquecer a queda, né? A queda do paraíso, né? Então, sim, as coisas criadas são boas, as coisas criadas devem merecer a nossa atenção, não é? Os nossos sentidos foram criados para absorvê-las. Nesse sentido, o Santo Tomás de Aquino é um antídoto também contra Kant, né? Contra Kant, que vai, enfim, desarranjar o carro da filosofia completamente no futuro. Então é nesse sentido que o Chesterton ele diz que nós somos os verdadeiros materialistas, né? Os verdadeiros materialistas, né? Porque Nosso Senhor encarnou, né? A segunda pessoa da Trindade encarnou. Ele deu valor para a matéria, para a carne, né? E nós somos seres que nós não podemos nunca desconhecer a matéria. Esse é o grande perigo nosso. Né? Nosso grande perigo é considerar que a nossa via do progresso espiritual passaria por um desprezo completo da matéria. E aí essa via que vai nos levar ao maniqueísmo, né? Por que o monge penitente e o faquir, embora possam ter algumas semelhanças externas, são tão diferentes, né? Se você pensar nessas duas figuras, né, o monge penitente e o faquir, a gente vai entender o que o Chesterton quer dizer aqui, né? Qual que é a diferença de um monge e de um faquir, né? O faquir também faz coisas incríveis, né, com o próprio corpo, né? A diferença é toda uma metafísica, uma filosofia e uma teologia que está por trás do monge, e a metafísica que está por trás do faquir, né? A teologia que está por trás do faquir e a filosofia que está por trás do faquir. O faquir despreza a matéria e, portanto, despreza o Criador. Então, e nós não desprezamos o Criador, né? E Santo Tomás nos ensinou exatamente isso, a não desprezar o Criador. Ele não desprezou nenhuma das digamos assim, das características físicas do homem, de um modo geral, os sentidos e tudo. Ele valorizou isso demais, né? Então, para mim, na minha interpretação, né, é isso que essa frase quer dizer, né? Mas o materialismo, que é meramente o cinismo num pagão, ele tá se referindo aos cínicos, filósofos cínicos, né? Pode ser a humildade cristã num cristão. Quer dizer, humildade no sentido, vamos tratar primeiro das pequenas coisas, antes das grandes. Né? E aí o Chesterton considera isso como uma atitude de humildade intelectual. Né? É nesse sentido que eu interpreto essa referência e interpreto e admiro profundamente essa referência do Chesterton aqui ao verdadeiro materialismo, né? Veja como é que o homem ele precisa de coisas materiais, né, Cristino? Até quando nós recebemos o nosso Criador na Eucaristia, nós recebemos uma coisa material. A hóstia consagrada tem ali Nosso Senhor Jesus Cristo completamente. Mas ela é uma coisa material. Não deixou de ser uma coisa material. Porque isso é uma espécie de respeito que Deus tem para conosco, de nos oferecer alguma coisa
Ou seja, Ele mesmo, alguma coisa não, Ele mesmo nos oferecer tudo, mas através de uma coisa material. Então, a hóstia consagrada tem ali Nosso Senhor Jesus Cristo completamente, mas é uma coisa material. Dizem que os anjos, né, têm inveja dos homens, porque os homens podem receber a hóstia, né, que os anjos não podem. Por que eles não podem? Porque eles são seres imateriais. Eles não têm a matéria. Dizem que os anjos nos invejam por isso. Então, eu acho que é nesse sentido aí que vai a frase. E o Chesterton diz em outras obras que o verdadeiro materialista somos nós. Os verdadeiros materialistas somos nós. Que damos a devida importância à matéria. Né? Mais alguma observação? Então, só tem muita matéria para a gente pensar. Eu não, Chesterton. Esse capítulo é extraordinário, né? É muito bonito o seu comentário. Obrigada. Então, Deus lhes pague a presença, a participação. Então, nós estamos na página. Amanhã começaremos a ler a página 105. Fiquem todos com Deus. Tenham um santo dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Santo Tomás de Aquino, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.